Olá amigos, tudo bem? Nesse vídeo em especial quero falar sobre os maiores vilões do bem-estar psicoemocional, que são os arquivos mentais. Você vai ouvir sobre padrões mentais, registros mentais, inconscientes, enfim, diversas nomenclaturas, mas tudo com o mesmo significado. Eu vou tratar como arquivos mentais e você vai entender o que é exatamente isso. É só você olhar para o seu celular e você vai perceber que ele tem algumas funções. Você vivencia uma cena, ok? De extrema alegria, de extrema felicidade, ou de extrema angústia, ou de extrema tristeza, né? Tem gente que gosta de registrar, por exemplo, acidentes, coisas dramáticas. Outros gostam de registrar coisas felizes, alegres. Enfim, esses registros são registrados no momento pela câmera, ou por imagem, ou por vídeo, e nesse exato momento que a pessoa está registrada, existe uma emoção no ambiente. Se é um ambiente de felicidade, é a extrema felicidade que está gerando naquele momento, é o estado emocional que aquele ambiente está gerando, ele está sendo registrado. Se é um outro extremo de tristeza ou de pânico, se é um acidente, alguma coisa dramática, aquele estado emocional está sendo gerado no ambiente naquele momento, ok? Aí quando você acaba de registrar, o que o seu celular faz? Ele envia para um arquivo, para a galeria, não é isso? Na galeria ele é arquivado por data, ok? Sempre quando você vai na galeria depois, que seja uma semana, um mês, um ano depois, e traz aquele acontecimento, se for de felicidade, você vai reviver aquele estado emocional de felicidade. Se for de tristeza, você vai reviver aquele estado emocional de tristeza, de pânico, enfim. Entendeu? Porque aquele registro está recheado com aquela emoção daquele momento. E o cérebro trabalha da mesma forma, ou melhor, exatamente, quanto mais se estuda o cérebro, mais se desenvolve os aparelhos. Esse recurso, ele foi desenvolvido no celular através da análise do cérebro, de como o cérebro arquiva as informações. Para isso você tem a imaginação e a memória. A memória são as coisas que foram registradas no passado, memória. E o cérebro, então, registra esses acontecimentos do agora no inconsciente, como se fosse a galeria do celular, e vez ou outra ele está trazendo esses arquivos, gerando, então, um estado emocional nas pessoas. Explica-se, então, muitas pessoas que têm pânico em alguns momentos, não sabem por quê, não sabem explicar, ou estão em estado depressivo emocional, não sabem por quê. O cérebro acessando esses arquivos e trazendo para o agora como se fosse real. E na maioria das vezes as pessoas nem sabem que isso está acontecendo. Elas simplesmente se tornam reféns desse recurso do cérebro. Ok? E aí os profissionais rotulam isso como pânico, como depressão e outros mais diversos, como se fosse uma doença da pessoa, como se fosse real. Mas, na verdade, é apenas uma forma que o cérebro está utilizando de um mecanismo que se chama memória, trazendo esses registros passados e gerando o estado emocional como se fosse naquele tempo passado. Entende? Por isso, eu chamo de os maiores vilões da saúde psicoemocionais. O emocional são os arquivos mentais. Eles são trazidos como real e gerando, então, o estado emocional daquele momento. Quando você vai lá na galeria e traz um vídeo ou uma imagem lá do seu celular, aquela emoção lhe é trazida naquele momento. O cérebro faz da mesma forma. E tem pessoas que, sem entender isso, por não entender isso, vivem reféns desses sentimentos, dessas emoções. Às vezes, que foram registradas há anos, há décadas atrás, elas continuam reféns, aprisionadas nessas emoções, sem saber explicar o porquê, como se fosse uma doença. Mas apenas um mecanismo do cérebro. Vou te contar uma experiência só para efeito didático. Eu me lembro uma vez que eu atendi uma jovem que havia acabado de sair
de uma universidade federal, biólogo, tinha se formado em biologia, tinha feito um concurso público, tinha passado uma ótima classificação do concurso público, de um lado muito feliz e de um outro muito triste. Estava alegando que iria perder aquela oportunidade por causa de uma coisa. Ela tinha trauma, ela tinha uma agonia extrema quando se falava em ir para o hospital. E para ela assumir aquela responsabilidade, necessariamente ela teria que passar por uma bateria de exames, e esses exames seriam feitos no hospital daquela cidade. E só de lembrar daquilo, então, ela entrou em desespero, em pânico, porque ela disse que ela se transformava quando se falava em hospital, quando ela pensava em ir até um hospital por algum motivo. E ela entrava em desespero. Ninguém entendia isso, porque era uma jovem adulta, porém, nem ela mesma entendia. Mas era real aquela emoção, aquele sentimento de agonia, de angústia. E ela não sabia explicar e ninguém sabia entender o porquê daquilo. Então ela falando sobre todas as angústias, todas as perdas que ela tinha por causa disso, de não poder ir no hospital. Às vezes um parente era internado, ela não conseguia visitar. Ela parecia ser assim, uma pessoa sem afeto, né, por não ir. E outras situações a mais, como esse concurso, uma oportunidade de carreira, e ela não entendia e não sabia explicar o porquê ela não conseguia. Após fazer a catarse, então, tem um vídeo que eu explico sobre catarse aí no canal, na página. Após fazer a catarse, então, o cérebro deu aquela pausa e eu perguntei, você lembra de alguma coisa? E ela disse, olha, por incrível que pareça, eu estou lembrando de algo que eu já havia esquecido, mas não sei se tem alguma coisa a ver. Eu falei, conta, o que é? Ela disse assim, quando criança, bem criança, saiu no corpo dela furúnculos, né? Aquelas inflamações no corpo. E a mãe tinha que levar até o hospital e lá tinha uma enfermeira muito forte. A enfermeira segurava ela com toda a força, ia naquelas inflamações, espremia, cortava e espremia aquelas inflamações, várias no corpo. E doía extremamente aquelas feridas e o pavor de estar sendo segurada sem poder esboçar nenhuma reação. E ela sentia aquele pavor sendo neutralizada nas suas ações, porque a mulher era muito forte, a enfermeira. E ela segurada por mais de uma pessoa, então ela sofria aquela extrema angústia, aquele desespero de sentir aquela dor daquelas inflamações sem poder reagir. Então ela gritava desesperadamente, gritava, a mãe na sua frente não podia fazer nada. Era aquele desespero total por uma criança. Ok, vários dias ela passou por essa experiência, ela tinha que ir, a mãe tinha que levar, não tinha outros. Foram várias inflamações que saíram no corpo dela. E ela tinha que vivenciar essa experiência traumática, angustiante, durante esse período e pior. Depois que ela sarou dessas inflamações, sempre quando ela cometia algum erro, alguma coisa errada, a mãe dela falava, olha, eu vou te levar lá no hospital, naquela enfermeira. E ela entrava novamente em pânico. Ok, o tempo se passou, ela cresceu, ela foi para uma faculdade, se formou, agora está diante de uma oportunidade. Porém, tem que retornar ao hospital. Só de lembrar disso já vem um pânico, angústia, desespero. O cérebro traz aquele, olha, isso é perigo, você vai agora bater nas mãos de uma mulher que vai te segurar, vai te agredir extremamente. Então o cérebro só traz isso. E nem sempre, quase nunca, o cérebro revela esse arquivo de fato. Ele só traz o estado emocional quando se fala hospital. Ok? Por isso as pessoas sentem pânico, por exemplo. Um pânico inexplicável, mas é explicável quando se conhece o cérebro. Basta numa terapia entender qual é a imagem que foi registrada. Ok, assim o cérebro funciona como um celular. Ele vai lá na galeria, ele traz o acontecimento e gera então o estado emocional. Esse estado emocional, ele pode ser de felicidade, se for um registro bom, ele pode ser de angústia, de pânico, de tristeza, de depressão, se for algo trágico, ok? E sem necessariamente que a pessoa saiba o que é. A pessoa vai vivenciar a emoção daquele momento. Pode ser de anos, de meses,
de décadas. E tem pessoas que vivem reféns disso. É tão sério isso que as pessoas vivem aprisionadas nesses estados emocionais inexplicáveis e recebendo rótulos dos profissionais como se elas tivessem uma doença. Que, na verdade, é apenas o uso inadequado do cérebro. O cérebro está enviando uma mensagem, abrindo um arquivo e gerando uma emoção negativa. E a pessoa, então, recebe um rótulo no profissional como se ela tivesse uma doença. E muitas vezes recebem medicamentos para tentar curar, que na verdade só trata os sintomas, mas nunca trata a causa. Então o que você faz? Primeira coisa, eu conscientizei ela disso. Está vendo? Hoje, quando se fala hospital, o cérebro te traz a angústia daquele tempo. Porém, hoje você é uma jovem que tem todos os recursos para se defender. Ninguém vai te segurar lá e vai te forçar a nada. Você é uma adulta, você tem mecanismo de defesas. Você pode recorrer a outras coisas que vão te defender. Então não existe motivos para isso. Esse é o primeiro fator, a conscientização, chamada de insight, por exemplo, na psicanálise. É quando a pessoa toma consciência daquilo que está gerando angústia, mas que não é real no momento. O outro fator é que a gente trabalha essa imagem, traz esse filme e reprograma esse filme na mente das pessoas. Esse é um recurso que a gente tem de trabalhar, transformando essa imagem ou esse filme na mente da pessoa, com algumas técnicas que eu vou ensinar em outros vídeos, que é mais complexo, é simples, mas complexo. Eu vou ensinar como mudar essas imagens, esses arquivos mentais. A gente muda esses arquivos mentais e quando o cérebro acessa aquela página, ele não encontra mais força naquela imagem. Ao contrário, encontra uma imagem diferente. Livrando a pessoa daquela angústia do tempo passado. Interessante que 3 dias depois ela me ligou e disse assim: Sidney, eu cheguei ao hospital e quando eu cheguei na porta do hospital me veio aquela emoção repentina e eu lembrei de tudo que conversamos, eu lembrei do fato e comecei a rir. Eu consegui superar aquela emoção pela consciência da realidade do que tinha acontecido. Eu comecei a rir, eu achei engraçado aquela situação, consegui entrar, fiz todos os exames necessários e a próxima semana já estarei iniciando no trabalho. É assim que acontece, entendeu? Ou seja, a emoção não deixou de vir, porém, ela conseguiu superar uma vez consciente da realidade. Então, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço. Eu peço que você se registre no canal, você faça os seus comentários aí, que sejam positivos, que sejam negativos, ou comentários que você gostou, que não gostou. Deixe as suas sugestões, faz perguntas, para que a gente possa estar trazendo novas informações para você, ok? Um forte abraço. Espero que esse vídeo tenha te trazido informações relevantes para que você coloque a sua vocação em prática. Forte abraço, até o próximo vídeo.